Olá, seja muito bem-vindo aqui no canal. Nós estamos em uma série sobre o incrível Jesus. Falamos no vídeo de ontem sobre Jesus antes da criação, Jesus na criação, a queda do homem e quando Deus decreta que Jesus viria à Terra para consertar aquilo que o homem estragou. Falamos da importância da criação do homem, falamos sobre Salmos 8, onde entendemos como e por que fomos criados um pouco menor do que Elohim, um pouco menor do que Deus, para domínio de todas as coisas que Deus havia criado. A Bíblia diz que todas as coisas colocou debaixo dos nossos pés. Muito bem. Hoje eu quero falar um pouco mais. Imagina você, Deus chama Adão e Eva e fala: olha, vocês erraram, vocês pisaram na bola e fizeram exatamente aquilo que eu disse para não fazer. A Bíblia diz que Adão falou: olha, nós estamos nus e por isso nós nos escondemos. E Deus, cria para Adão e para Eva uma veste de pele de animal. Ou seja, Deus sacrifica um animal para que o homem e a mulher tivessem novamente vestes, porque eles estavam nus. Vamos entender um pouquinho o que é esse nu antes da gente continuar? Havia algo no homem que o revestia para que ele pudesse ficar frente a frente com Deus. Quando ele peca, esse algo que revestia o homem caiu, sumiu, saiu. E o homem já não está mais revestido para ficar frente a frente com Deus. Deus então sacrifica um animal, derrama sangue na terra. E assim o homem novamente pôde ficar e falar com Deus. Nós vamos agora falar de Adão e Eva. Deus tira Adão e Eva então, Deus expulsa eles do Éden. E Adão e Eva passam a peregrinar na terra. Éden era uma área, para mim, uma área espiritual, especial de Deus. Que Deus tira então Adão de lá e Adão agora começa a ser um homem comum andando na terra. Preste atenção, a terra agora não é mais perfeita, a terra agora está condenada. Deus disse para Adão: olha, abrolhos, ervas da terra vão nascer. Ela não vai ser mais perfeita só dando agora frutos. Ela só não vai dar mais só coisas boas, ela está amaldiçoada. Agora ela vai dar coisas ruins também. Muito bem. Adão e Eva começam a viver na terra. E a Bíblia fala que Eva teve um filho, Caim. Quando Eva engravida teve um filho, Abel. Quando Eva tem Caim e Abel, Caim o primeiro, Abel o segundo. Quando Eva então vê o seu primeiro filho nascer, Caim, ela olha para Caim e fala: chegou aquele que vai consertar todas as coisas. Porque Deus prometeu que do ventre da mulher, do meu ventre, nasceria aquele que viria consertar as coisas que nós fizemos de errado, que viria consertar e novamente nós vamos poder voltar a ter a vida que nós tínhamos no Éden. Esse era a visão de Adão e Eva quando Eva engravidou. Nasce então o primeiro filho, nasce o segundo filho, Eva engravida de novo. E a gente vai ver que Abel, o significado de Abel é vaidade, desnecessário. Por quê? Porque o primeiro já nasceu que vai consertar todas as coisas. O segundo é desnecessário, só precisava do primeiro. Isso na concepção do entendimento de Adão e Eva. Só que a Bíblia relata que Satanás entra no coração de Caim e Caim mata Abel. Opa, peraí. O primeiro que consertaria todas as coisas agora é um assassino.
esse não é aquele que Deus disse que viria para consertar todas as coisas. Afinal, ele também é pecado. Eu imagino do lado agora espiritual, tá bom? Quando Eva engravida, Satanás olha e fala: opa, esse pode ser Jesus. Quando nasce a criança, a investida de Satanás para que ele caísse, e ele vai cair. Ele mata seu irmão, ele se torna um assassino, ele se torna um pecador. Logo, Satanás já eliminou um problema, não é esse está eliminado. Adão e Eva se frustram porque não era ele o escolhido. E a gente vai ver que de geração em geração a maldade só vai ser acrescida na terra. Os filhos de Adão e de Eva, os netos e bisnetos, só acumulam maldade acima de maldade, maldade acima de maldade, ao ponto que Deus, em um determinado tempo, olha para a terra e acha Noé. E a Bíblia vai dizer que Noé era um homem justo e bom e andava com Deus, e Deus escolhe ele para fazer um reset na terra. Tamanha a maldade, tamanha a contaminação dessa criação que Deus fez perfeita para dominar todas as coisas. Agora na mão de Satanás, porque essa criação agora tem o pecado e não consegue ficar livre do pecado. Deus olha então Noé, e todos sabemos do dilúvio, Noé e sua família, Noé e seus filhos Sem, Cã e Jafé, e a sua esposa e as suas noras sobem então na arca. Deus libera a chuva, todo mundo morre, só eles sobrevivem. E quando eles saem da arca, a gente vai ver que Cã peca diante do seu pai. E novamente a maldade, o pecado, continua no coração do homem. Vocês lembram que eu expliquei para vocês no vídeo anterior? Deus fala: não se relacione com o pecado, porque se você se relacionar com o pecado sozinho, você nunca mais vai conseguir vencer o pecado. Se você se relaciona com Satanás, nunca mais na sua vida você vai conseguir vencer Satanás. E aí a gente vê em Noé. E a gente já vê que os filhos de Noé ainda têm a semente do pecado, ainda é pecador. Por isso a Bíblia vai dizer: porque todos pecaram, todos, não há um que não pecou sequer, e destituídos foram da glória de Deus. Mas na construção humana, a gente vai vendo geração em geração, geração em geração. A gente vai ver na Bíblia a vinda de Abraão, a gente vai ver na Bíblia, a vinda de Abraão, de Isaac e de Jacó. A gente vai ver na Bíblia a vinda de José. A gente vai ver na Bíblia os hebreus escravizados no Egito. A gente vê na Bíblia Deus levantando Moisés. A gente vê na Bíblia Moisés libertando o povo da prisão, do cativeiro do Egito. A gente vê na Bíblia Josué. A gente vai ver na Bíblia a construção dos juízes. A gente vai ver na Bíblia os reis que vieram sobre Israel. A divisão de Israel em Reino do Norte, Reino do Sul, o reino de Israel e o reino de Judá. A gente vai ver o reino de Israel pecando tanto que ele simplesmente deixa de existir, e 10 tribos praticamente deixam de existir. E a gente vê então o reino de Judá, com a tribo de Judá se mantendo, perseverando na palavra, mesmo pecando. Essa tribo peca tanto que ela é escravizada na Babilônia e por 70 anos fica presa ali como escrava, fica cativa na Babilônia, e Deus retorna ele para a terra, para sua terra. E a gente vai ver essas gerações sofrendo muito pelos seus pecados. Por quê? Porque se relacionaram lá em Adão e Eva, houve a relação com o pecado. E como Deus disse, o homem não consegue sozinho se libertar do pecado. Só que nessa construção bíblica do Velho Testamento, alguns profetas se levantaram para ratificar aquilo que Deus havia dito. Ei, vai vir um descendente da mulher que vai consertar todas as coisas. E aí eu quero ler com você o que diz em Isaías. Olha só que coisa linda, diz Isaías 7, versículo 14. Diz assim: assim diz o Senhor... Perdão, desculpa. Isaías 7,
versículo 14, aqui. Então, vou ler do 13, tá? Então ele disse: ouvi agora, ó casa de Davi, pouco de vós afadigardes os homens, senão que também afadigareis ao meu Deus. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome de Emanuel, que traduzindo é Deus conosco. Ok? Aí ele vai dizer no versículo 15: manteiga e mel comerá, quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que esse menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfadas será desamparada dos seus 2 reis. E aí ele vai falar. Mas olha que coisa linda também, a Bíblia vai dizer no próprio Isaías, capítulo 9, versículo 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Falando de Jesus. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e seu reino, para o firmar e fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Olha que coisa incrível. Falando, previndo sobre a vinda de Jesus. Tem mais. Miqueias, capítulo 5, a Bíblia vai dizer, versículo 2, diz o seguinte: e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Falando que Jesus nasceria, viria de Belém. Agora preste atenção. De todas as profecias da vinda de Jesus, eu quero ler uma com você que é a que mais me choca, que é a que mais me chama a atenção. Também está em Isaías, só que lá na frente, no capítulo 53. Essa vai falar um pouco mais detalhado sobre Jesus e a sua vida. Preste atenção no que Isaías, o profeta, previu sobre a vinda de Jesus, de como ele seria. A partir do versículo 2 diz assim: porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Isso aqui é a descrição de Jesus, gente. Era desprezado e o mais rejeitado entre homens, homens de dor, e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam, viravam o rosto, era desprezados, e não fizemos dele caso algum. Dá uma olhada como foi a vida de Jesus. A vida de Jesus, gente, não foi nada fácil, não foi nada simples, nada. Foi muito difícil. Eu vou repetir para vocês. Diz assim: e como raiz de uma terra seca, ele, Jesus, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Ele era desprezado, presta atenção, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dor e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Não existe ninguém que foi mais desprezado do que Jesus. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Oh, Jesus, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa.
O castigo que traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, morto. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios. Foi enterrado como um comum. E com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, Deus desejou moê-lo, Deus desejou enfermá-lo. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com seu conhecimento do meu servo, o justo. Justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos retirará ele o despojo, porquanto derramou sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muito, e intercedeu pelos transgressores. Importante entender isso. Olha o que a Bíblia, Isaías vai dizer: Jesus era o mais rejeitado, as pessoas viravam o rosto, e Deus desejou moê-lo, Deus desejou fazer de Jesus um mártir, Deus desejou fazer de Jesus a moeda que pagaria o meu e o seu pecado. Lembra que nós vimos em 1 João 3, versículo 5, para isso se manifestou o Filho do Homem, para destruir as obras de Satanás. Por que destruir as obras de Satanás? Porque Satanás, no Éden, colocou as obras dele, o pecado, dentro de mim e de você. Então Jesus vem para destruir as obras de Satanás, o pecado que está dentro de mim e dentro de você. Lembra que eu falei no início do primeiro vídeo? Deus olha para mim e fala: você não consegue mais se separar do pecado. Eu vou ter que intervir, eu vou consertar isso. E Jesus virá através da mulher, e Jesus através da mulher vai consertar todas as coisas. Pensa que maravilha, gente. Olha que coisa incrível, incrível que foi a vida de Jesus. Certa vez, Jesus disse: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Isso está escrito em João 6, 38. Diz assim: pois eu desci dos céus, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus veio para uma missão na terra, e essa missão era a vontade de Deus. Isaías 53 vai: Deus desejou, Deus decidiu dar a Jesus essa missão. E Jesus veio para cumprir essa missão. Jesus sabia que ele ia ser morto, Jesus sabia que doeria, Jesus sabia que ele seria pregado na cruz do Calvário, Jesus sabia de tudo isso. Mas ele decidiu, mesmo assim, ele veio fazer uma missão. E qual era a missão? 1 João 3,5. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. O incrível Jesus, aquele que foi previsto que viria, aquele que foi previsto nasceria de uma virgem, aquele que foi previsto que os principados, os reinos estariam sob seu ombro, aquele que foi dado o nome de Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte. Esse veio à terra. E quando ele veio à terra para consertar aquilo que foi destruído no Éden. No próximo vídeo, eu quero tratar com você sobre Jesus, aquele que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus,
aquele que é o Cordeiro que limpa todos os pecados. Fique comigo no próximo vídeo, o vídeo de amanhã. Ele vai ser esclarecedor para você entender o porquê dos sacrifícios, o porquê era importante que os judeus matassem Jesus. Fique comigo. Amanhã nós temos muitas coisas lindas para falar. Amanhã eu vou começar a falar de Páscoa. Você vai começar a entender o verdadeiro significado de Páscoa. Páscoa começou lá em Moisés. Em Moisés se comemorou a Páscoa, mas ela apontava para uma outra libertação manifestada em Jesus. Moisés foi a primeira Páscoa, Jesus foi a última Páscoa. Você vai entender isso a partir de amanhã. Até amanhã. Deus te abençoe.